Capítulo 1. Ver a Deus, o propósito da vida. Meu alvo é Deus somente. Não bênçãos ou poder, nem gozo ou paz. É Deus o anseio do meu ser. Qual é o propósito da vida? Esta é uma pergunta cuja resposta muitos de nós estamos ansiosos por encontrar. Sentimos-nos arrastados e empurrados em diversas direções por apelos, anseios e desejos interiores que não somos capazes de atender. Olhamos com inveja para outras pessoas e imaginamos que a vida delas é muito mais plena e satisfatória que a nossa. Pensamos que, se pudéssemos ganhar este prêmio ou gozar aquele prazer, ficaríamos verdadeiramente satisfeitos. Mas quando afinal alcançamos os prêmios ou prazeres, descobrimos que não somos mais felizes do que antes. E quanto mais o tempo passa, mais frustrados nos sentimos e perguntas surgem em nós. Qual é o propósito da vida? Como posso encontrá-lo? Como saber o que é certo? Muitos ainda não encontraram respostas para estas perguntas, tanto crentes professos como homens que não têm conhecimento de Deus. Entretanto, quando nos voltamos para a Bíblia, encontramos uma resposta clara e simples para esta pergunta fundamental. Ela declara de maneira simples que há apenas um propósito para a humanidade, e que esse propósito é o mesmo para todos, independente de idade, nacionalidade ou condição social. Ele te declarou ao homem o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti, senão que andes humildemente com o teu Deus? Miqueias 6:8. Que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos e o ames? Deuteronômios 10:12. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12:30. Parece, portanto, que a resposta da Bíblia para a pergunta qual é o propósito da vida é conhecer, amar e andar com Deus, ou seja, ver a Deus. De fato, muitos homens em tempos passados falaram da finalidade da vida, como sendo a visão de Deus. Os teólogos que no século XVII produziram a Confissão de Westminster responderam à pergunta: qual o objetivo principal do homem? Com a seguinte declaração: o objetivo principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Hoje, contudo, pouco ouvimos sobre a necessidade de se ver a Deus. Só quando voltamos às perguntas do passado percebemos nossa falta de ênfase nesse ponto, tanto no pregar como no viver o Evangelho. Verificamos que em dias passados, mesmo em tempos de trevas espirituais, houve sempre alguns possuídos de uma paixão consumidora, um desejo profundo de ver a Deus. Para eles havia apenas um alvo: conhecer o seu Deus. Tinham o coração sedento e sabiam que só Deus podia satisfazer sua sede. Quando lemos sobre sua busca de Deus, vemos alguns deles andando pelos caminhos muito estranhos. Encontramo-los vivendo em desertos ou cavernas, ou retirando-se para mosteiros. Em seu anseio por santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus 12:14, despojavam-se de todos os bens terrenos ou mortificavam seu corpo, infringindo-se torturas. Eram às vezes fanáticos, às vezes morbidamente introspectivos. Hoje consideramos muito deles como pobres almas mal dirigidas, que se achavam presas ao legalismo e ao ascetismo. Mas lembremos-nos sempre de que aquilo era feito no desejo de buscar a Deus e que sua ênfase estava na santificação pessoal a fim de ver a Deus. Em nossos dias a situação é muito diferente. Temos muito mais luz sobre a Bíblia e a mensagem do Evangelho, e olhamos com certo desprezo para aquelas almas sequiosas do passado. Mas é impressionante que a vinda de mais luz não tenha trazido maior anseio por ver a Deus.
Na realidade, parece ter produzido exatamente o contrário. Falta claramente aquela fome profunda de Deus mesmo. E parece que abaixamos o nosso alvo da vida cristã, colocando-o em algo inferior ao próprio Deus. Há hoje duas ênfases. Em primeiro lugar, em vez de insistirmos na santificação, como no passado, com o propósito de ver a Deus, colocamos a ênfase no serviço para Deus. Chegamos à conclusão de que a vida cristã consiste em servir a Deus o mais plena e eficientemente possível. Técnicas e métodos pelos quais esperamos fazer conhecida a mensagem de Deus tornaram-se mais importantes. Para levar a cabo essa tarefa, precisamos de poder, e assim, em lugar de um anseio por Deus mesmo, desejamos poder para servi-lo com mais eficiência. O serviço tornou-se de tal forma o centro de nosso pensamento que muitas vezes a retidão de um homem para com Deus é julgada por seu sucesso ou não na obra cristã. Mais ainda, nota-se hoje a tendência de dar-se ênfase à busca de experiências espirituais. Enquanto tantos crentes se contentam em viver num nível muito baixo, é bom que alguns estejam de fato preocupados com sua vida cristã, e é justo que assim o façam. Entretanto, a preocupação surge não tanto como o resultado de uma fome de Deus, mas de um anseio por obter uma experiência íntima de felicidade, gozo e poder, e encontramo-nos à procura de alguma coisa em vez do próprio Deus. Ambas estas finalidades ficam inteiramente aquém do grande propósito que Deus tinha para com os homens, o de glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Absolutamente não satisfazem o coração de Deus e nem o nosso. Para entendermos por que o nosso principal objetivo deve ser o de ver Deus e por que ele reclama para si esse direito em relação a nós, precisamos reportar-nos à aurora da história. A história do homem começou quando Deus, que é completo em si mesmo e portanto não pode ter necessidade alguma, deliberadamente escolheu, assim nos parece, ser incompleto, sem criaturas que ele mesmo formasse. Porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4:11. Foi por isso somente, para o deleite de Deus, que o homem foi trazido à existência. Ele foi criado para ser o deleite de Deus e o objeto de sua afeição. Da parte do homem, a base desse relacionamento original é que ele se centralizava inteiramente em Deus. O homem sabia que havia sido criado unicamente para deleitar a Deus e sua única preocupação era corresponder à afeição divina, viver para ele e fazer sua vontade. Era seu prazer submeter continuamente a sua vontade e desejos ao de seu Criador e em nada ser independente dele. Enquanto vivia assim em submissão a Deus, todas as necessidades de sua natureza eram atendidas por Deus. Como disse C.S. Lewis, procurando descrever o relacionamento inicial antes da queda, em perfeito movimento cíclico, a saber, poder e gozo descendo de Deus para o homem na forma de dádiva e voltando do homem para Deus na forma de amor obediente e adoração estática. Verdadeiramente foram estes os dias áureos da raça humana, em que o homem se sentia à vontade tanto nos domínios invisíveis como nos visíveis, em que a faculdade chamada espírito que existia dentro dele podia comungar com Deus, que é espírito. Insistir, pois, em que ver a Deus e estar em relação viva com ele é o alvo supremo da vida, não significa insistir em algo estranho ou artificial. É o verdadeiro propósito para o qual fomos criados, a única razão de existirmos e de estarmos sobre a terra. Mais do que isso, entretanto, nossa visão de Deus é o propósito único da redenção do mundo, que Deus efetuou pelo Senhor Jesus Cristo. Pois o homem logo perdeu o propósito divino para a sua vida e precisou ser remido.
Aquele relacionamento doce e submisso com Deus não durou muito. Aqueles passeios agradáveis pela viração do dia se acabaram porque o pecado entrou no jardim. Sob a tentação de Satanás, sugerindo que por um simples ato de transgressão o homem poderia deixar a posição de criatura e tornar-se como Deus. Gênesis 3:5. O homem deliberadamente escolheu não mais ser dependente de Deus. Estabeleceu-se a si mesmo, colocando-se no centro do seu mundo, onde antes tivera prazer em colocar o seu Deus. Daí em diante tornou-se um espírito orgulhoso, inflexível. Não mais seria docilmente submisso ao seu Criador, não mais reconheceria que fora feito para Deus. Além disso, da parte de Deus, a base de sua comunhão com o homem estava destruída, porque ele, em sua santidade, não poderia ter comunhão com o homem que não era mais santo. Nunca poderia haver comunhão entre a luz e as trevas, entre a santidade e pecado. E o homem instintivamente percebeu isso, pois sua primeira reação foi esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Nós também, descendentes daqueles primeiros pecadores, estávamos envolvidos em tudo isso. Nascemos com a mesma tendência de desafiar a Deus que Adão adquiriu quando pecou. Disse alguém que todos nós entramos na vida como especialistas no eu e nossas ações são governadas pelo interesse próprio. A atitude do homem em relação à autoridade de Deus agora é de tal forma rebelde que a Bíblia declara: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Romanos 3:11. O coração natural desdenha a Deus e diz: retira-te de nós. Não desejamos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? Jó 21:14-15. Assim o homem perdeu o propósito divino original para sua vida. Se Deus tivesse preferido deixar o homem assim, em seu afastamento e à mercê de todas as misérias que inevitavelmente se seguiram, nenhum anjo do céu poderia culpá-lo de injustiça, nem mesmo de falta de amor. Ele já havia derramado seu amor sobre o homem, e este desprezara seu amor. Mas o amor de Deus era tal que, não obstante o homem ter feito tudo aquilo, ele se propôs a restaurá-lo, e pela segunda vez estendeu-lhe a mão, agora com o fim de remi-lo. Para criar, Deus apenas falou, e tudo se fez. Mas, para remir, ele teve que verter sangue. E o fez na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, a quem enviou para tomar por nós o lugar de morte na cruz, lugar que nosso pecado tão abundantemente merecia. A redenção, entretanto, não foi um pensamento de última hora criado para vir ao encontro de uma emergência inesperada. Logo que o pecado entrou no jardim, Deus falou daquele que havia de vir e que esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás, tendo seu próprio calcanhar ferido no processo. Gênesis 3:15. Viria para restaurar tudo que Satanás e o pecado haviam arruinado. Deus assim revelava que a triste reviravolta dos acontecimentos não fora surpresa para ele, mas que existia alguém para resolver exatamente aquela situação. As Escrituras o chamam de Cordeiro morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13:8. Porque para Deus o remédio estava preparado antes da doença. E tudo isso foi feito com o propósito único de trazer-nos a nós, homens decaídos, com a nossa natureza pecaminosa, orgulhosa, inflexível, de volta àquele relacionamento de submissão centralizado em Deus que foi perdido na queda. E assim, mais uma vez, Deus pode deleitar-se em nós e nós nele. Se trazer-nos de volta a esse relacionamento com Deus é o seu inteiro propósito em nos haver criado e remido, podemos ter certeza de que este é o único e grande objetivo de tudo que Deus opera em nós no presente. Se um desenhista de aviões desenha um aparelho para voar a certa altitude e descobre que o modelo não consegue deixar o chão, fará todos os esforços para que o avião atinja o objetivo para o qual foi planejado,
Assim, Deus emprega todos os esforços para trazer-nos de volta a si. Um arrependimento inicial de nossa parte e nossa conversão a Deus é apenas o início da estrada de volta à comunhão com Ele. Só quando entramos na estrada, Deus pode começar a lidar com nossa vontade egocêntrica, de modo que, embora sua atuação seja dolorosa, voltamos para o lugar de submissão e centralização em torno de Deus. Se nós não o buscamos por nossa própria vontade, ele muitas vezes permite que em nosso caminho surjam tristezas, sofrimentos, provações, doenças, planos desmoronados e fracassos, para que, em nossa necessidade, descubramos que precisamos dele. Esses sofrimentos, no entanto, nunca têm a finalidade de punir, mas de restaurar. É o amor que nos leva a uma posição de humildade e nos atrai para o lugar de arrependimento e para Deus. À luz de tudo isso, podemos ver como os alvos que estabelecemos para nós mesmos, tais como serviço, atividade para Deus e busca de experiências especiais, estão longe do grande alvo que Deus preparou para nós. Quando nos concentramos em serviço e atividade para Deus, podemos realmente deixar de atingir o verdadeiro alvo, Deus mesmo. À primeira vista, parece heróico lançarmos nossa vida no serviço de Deus e dos semelhantes. Sentimos que isso deve significar mais para Ele do que a nossa experiência com Ele. Servir a Deus parece envolver desprendimento, enquanto nos concentrarmos em andar com Deus parece egoísmo. Mas é exatamente o contrário. O Senhor está mais preocupado com nossa frieza de coração para com Ele e nossa natureza orgulhosa e rebelde. O trabalho cristão pode, como frequentemente acontece, deixar intacta a nossa natureza egocêntrica. É por isso que dificilmente encontramos uma igreja, missão ou organização cristã que não tenha em seu seio, devorando-lhe o âmago e impedindo-lhe o progresso, um problema não solucionado de relacionamento humano. Isso acontece porque o serviço cristão muitas vezes nos dá oportunidades de liderança e posição que não poderíamos atingir no mundo secular. E depressa caímos em orgulho, desejo de satisfação própria e ambição. Com essas coisas escondidas no coração, trabalhando lado a lado com outros, só podemos ver surgir em nós ressentimentos, inflexibilidade, críticas, ciúmes e frustrações. Pensamos que estamos trabalhando para Deus, mas realmente só uma parte do nosso serviço é para Ele. A prova disso é o ressentimento ou a autocompaixão que se evidencia quando as ações de outros, as circunstâncias ou a falta de saúde tiram o trabalho de nossas mãos. Estamos assim procurando dar a outros uma resposta que verdadeira e profundamente ainda não achamos para nós mesmos. A tragédia é que muitas das atividades e muito do trabalho cristão são feitos com o fim de dar uma resposta às necessidades e problemas dos homens. Resposta essa que poucos dos que a propagam estão conhecendo em sua própria vida. Precisamos deixar de cobiçar esferas sempre maiores de trabalho e concentrar-nos em ver a Deus por nós mesmos e achar nele a profunda resposta para a vida. Então, ainda que estejamos localizados no canto mais obscuro da terra, o mundo achará meios de chegar à nossa porta para encontrar a mesma resposta. Em consequência, nosso trabalho na causa e o que fazemos para os outros passa a ser o resultado da visão que temos do próprio Deus. Isso não significa que Deus não nos queira empenhados ativamente em seu serviço. Ele quer, mas seu propósito é muitas vezes bem diferente do que pensamos. Nosso serviço em sua mente é ser muito mais a roda do oleiro, onde ele nos possa moldar, do que a realização de objetivos espetaculares em que colocamos nosso coração. Ele vê uma área em nossa estrutura que está sempre ferindo os outros. Ele vê dentro de nosso coração o que fazemos motivados pelo amor próprio e pelo orgulho,
e assim permite que alguém venha trabalhar ao nosso lado justamente para provocar aquela área, até burilá-la, ou então permite que alguém frustre nossos planos e tome o nosso lugar. Quando estamos fazendo do serviço de Deus um fim em si mesmo, reagimos e achamos sempre razões para rebater na luta ou romper com tudo e começarmos um trabalho nosso independente e nos tornamos então mais egocêntricos do que nunca. Mas se nos curvarmos ao que Deus permite acontecer e nos arrependermos de nossas reações pecaminosas, descobriremos que aquela própria situação nos levou a uma experiência mais profunda de sua graça, de seu poder, para satisfazer nosso coração nele somente. Da mesma forma, a busca desordenada de experiências espirituais interiores pode também impedir-nos de achar o nosso verdadeiro alvo, pois, se fazemos da busca dessas coisas o propósito de nossa vida, a tendência é ficarmos ocupados com nossas experiências pessoais ou com a ausência delas. Isso produz uma situação triste. Crentes famintos e insatisfeitos a buscar este ou aquele pregador, na esperança de que seja portador do segredo, ou dirigindo-se a esta ou aquela reunião, no desejo de experimentar novas fórmulas para obter a bênção, buscando experiências novas, e caindo ou no orgulho ou no desespero, dependendo de sentir que receberam ou não a bênção. Isso ainda deixa o crente centralizado em seu eu, ocupado consigo mesmo e suas experiências, e pode levá-lo a muita angústia mental através da confusão entre nossos muitos ensinos e ênfases na santificação e doutrinas congêneres. No entanto, por todo o tempo, Deus, o único que pode satisfazer o coração, está ao nosso lado, ansioso para ser conhecido, amado e provado. O propósito da vida, pois, é ver a Deus, permitir-lhe que nos traga de volta a antiga submissão a Ele. Poderíamos desejar que Deus se contentasse com algum propósito menos elevado para nós. Como disse C.S. Lewis, é natural desejar que Deus tivesse designado para nós um destino menos glorioso e árduo. É um peso de glória que está não só além de nossos merecimentos, mas também, a não ser em raros momentos de graça, além dos nossos desejos. Não devemos, porém, rebelar-nos contra esse elevado propósito para nós. O barro não discute com o oleiro. Ele sabe que o oleiro tem todo o direito de dar-lhe a forma que desejar. Nosso mais alto bem só é alcançado na submissão. Alguém já disse que há um vazio em cada coração que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. É também verdade que há um vazio no coração de Deus que só pode ser preenchido pelo homem. É por isso que Deus anela tanto por nós e nos procura tão incansavelmente. E é por isso que meras coisas terrenas, mesmo serviço, jamais satisfarão o nosso coração. Somente o próprio Deus pode encher aquele vazio que tem a sua forma. Se nos submetermos a isto, alguns de nós teremos uma nova perspectiva da vida. Teremos um novo gosto por ela, até mesmo nas mais áridas circunstâncias, no momento em que se muda a ênfase de fazer para ser. Há um relaxamento de tensão. As situações podem não mudar, mas nós mudamos. Se a comunhão com Deus deve ser a nossa primeira preocupação, então podemos ter comunhão com Deus na cozinha, na doença, em qualquer situação difícil. Seja qual for a tarefa a ser realizada, mesmo a mais desagradável, tanto no lar como na oficina, ou no escritório, ou na fábrica, cada uma deve ser feita para Deus e para sua glória. Assim se acaba a antiga luta, escravidão e frustração. Estaremos em paz com nosso Deus e com nós mesmos.
Ao meu Deus eu pertenço inteiramente, e é somente o Senhor minha porção. Minha glória será por toda a vida, e na glória de além, meu galardão. Amém.